Olá, pessoal. Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre o ser humano e a utilização do solo. Na unidade anterior, a gente estudou sobre os tipos de solo, o que é solo, para que serve, E hoje a gente vai dar uma ampliada nesse assunto, falando sobre a utilização do solo pelo ser humano. A gente utiliza o solo para todo tipo de ações que a gente faz, certo? A gente observa aqui nas imagens, nós temos aqui o solo sendo utilizado, de diferentes maneiras. Aqui na primeira imagem nós temos uma pessoa cavando, limpando o solo. Aqui nós temos uma pessoa arando, certamente para o plantio, Afinal, aqui é uma sequência. Aqui já temos o solo coberto por plantações, E aqui o solo sendo irrigado, ou aguado, como a gente chama. Observamos, que o processo de utilização do solo, ele demanda várias ações, não é isso? A gente utiliza o solo, como eu já disse, para as mais variadas coisas, desde plantar, construir nossas casas, criar animais, para nos locomovermos, pois andamos em cima dessa camada, que é o solo. Então é isso. Vamos adentrar-nos mais um pouquinho sobre a utilização do solo pelos seres humanos? Vamos lá? Então, aqui no livro de vocês, o livro do terceiro ano de ciências, que é o livro do projeto Novo Pitanguá de ciências, nós temos aqui na página 52 essa anotação aqui, Vamos ver? Então, nós temos aqui o ser humano utiliza o solo. Para que o ser humano utiliza o solo? Nas imagens, nós podemos ver várias formas de utilização desse solo. Criação de animais, plantação de lavouras, construção de cidades, perfuração de poços de petróleo, Aqui, geração de energia, para colocar as plataformas de geração de energia. Aqui uma zona rural, onde nós temos aqui as casas umas longe das outras. Então, aqui nós temos uma colheitadeira que está colhendo já a plantação. Aqui nós temos os carros nas pistas, Inclusive, o solo também é utilizado para a construção de vias, certo? Então, assim, podemos perceber que sem o solo não existiria vida, não é isso? Então, a vida, ela depende do solo, depende do uso que a gente faz do solo. Isso, vamos lá. O solo é importante para os seres vivos, muito importante. Para algumas espécies de animais, ele é o ambiente onde vivem, Ele é o ambiente onde vivem, como as minhocas, as formigas e os cupins, que são animais que vivem dentro do solo. Para outras, como os tatus, o solo serve de abrigo. Ele também é o suporte para muitas plantas, onde elas fixam suas raízes. Além disso, é sobre o solo que muitos seres vivos são encontrados, incluindo o ser humano. O ser humano, ele constrói aqui, a sua moradia, tá vendo? As suas moradias, em cima do solo. Tá vendo aqui? As casas. Então há animais, como a gente já viu, que vivem no solo, outros que vivem em cima do solo, não é isso? E ele serve de suporte para muitas coisas.
É do solo que o ser humano obtém muitos dos alimentos de que necessita, por meio do cultivo de vegetais, da criação de animais. É do solo também que se extrai minerais utilizados na fabricação de diversos produtos. Então, aqui nós podemos observar, né, a extração de minerais. Aqui nós podemos observar a criação de animais. Aqui nós podemos observar, né, o cultivo de plantas, tá vendo? Aqui, ó, transmissores de energia, construção de casas, rodovias, né? Como já foi falado, certo? Então, o solo ele é fundamental para os seres humanos, para os animais, para todas as espécies vivas e também não vivas do planeta, não é isso? Então, utilizamos o solo para diversas coisas, diversas mesmo. Sem o solo ficaria complicado, né? Para a sobrevivência humana, não é isso? Não está querendo pagar. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui mais um pouco. Ao utilizar o solo, geralmente o ser humano modifica, né? O ser humano, ele não vai utilizar o solo como o solo está. Ele modifica, ele faz ele beneficia esse solo, né? Entre essas modificações, podemos citar a construção de casas, ruas, estradas e a instalação de torres de transmissão de energia. Como a gente pode ver aqui, né? Construção de estradas, construção de casas, né? Transmissão de torres de energia, instalação dessas transmissões, não é isso? O ser humano também realiza construções abaixo do solo, como o sistema de esgoto que passa por baixo das cidades. Não é isso? Então, além de fazer modificações em cima do solo, ele também faz, os seres humanos também fazem modificações embaixo do solo, não é isso? Geralmente, redes de esgoto, encanação, né? E até mesmo construções de túneis para transporte, certo? Então, essas são algumas das utilizações do solo pelos seres humanos. Vamos conhecer mais um pouco? Então, nós temos aqui, né, o cultivo do solo. Então, a gente viu que os seres humanos, eles não utilizam o solo como o solo está naturalmente, ele faz modificações. Ele faz modificações para construir, ele faz modificações, né? Para achar algo de valor no solo, como perfurações. E para o plantio ele também faz modificações, não é isso? Então vamos ver aqui, cultivo do solo. O solo é utilizado para realizar plantações, as quais fornecem alimentos e matérias-primas para a fabricação de diversos produtos. A gente viu isso em geografia, né? Os tipos de produtos que a gente extrai do solo, de cima do solo, enfim. O solo utilizado para o cultivo de vegetais deve conter as quantidades adequadas de ar, água e matéria orgânica, pois isso influencia o desenvolvimento dos vegetais. A gente sabe que as plantas, elas precisam de algumas coisinhas a mais para crescerem. É isso, como água, sol, o ar, né? E algumas matérias orgânicas, que é o que a gente chama de adubo. Muitas vezes são as minhoquinhas que vivem no fundo da terra, né? Dentro da terra, que faz os seus caminhos e assim faz com que o ar circule embaixo da terra também, certo? E para isso, para formar, né, ou manter o solo produtivo para os vegetais, é necessário o uso de algumas
técnicas como aração, que é o que a gente está vendo aqui embaixo, o trator arando a terra, né? E que a gente viu no início, no primeiro slide, a aração sendo feita de forma manual. Adubação, é preciso que o solo seja adubado, né? E a irrigação, que nada mais é do que a colocação de água para os vegetais, não é isso que a gente chama de aguar. Então, vamos ver o que é cada um desses. Vamos ver o que é arar. O que é arar? O solo precisa ser arado, ou seja, revirado, para que o ar penetre entre suas partículas, o que melhora a infiltração de água até as raízes. Os instrumentos geralmente utilizados para arar o solo são o arado e a enxada. O arado pode ser puxado por um trator ou por animais. Então, por que é importante arar o solo? Como eu disse a vocês, as minhocas que vivem dentro do solo, elas fazem caminhos, né? E esses caminhos servem para a passagem de ar. Então, quando se ara o solo, se revira a terra também e contribui para melhorar ainda mais, certo? A quantidade de ar dentro da terra, dentro do solo, tá bom? Isso melhora, como foi colocado aqui, né? Melhora a infiltração de água até as raízes, né? E melhora, faz com que o ar penetre, né? Entre as suas partículas. Então, é muito importante a aração, certo? Então, como a gente viu, né, tem algumas técnicas que são importantes para manter o solo produtivo. A aração, a adubação e a irrigação. Essas são técnicas importantíssimas. Sabendo também que o solo precisa de condições adequadas, né? Como quantidade de água, ar e a própria matéria orgânica. Então, tudo isso influencia na qualidade do solo. Geralmente, né, como vimos aqui, o solo, os instrumentos, principais instrumentos para arar o solo é o arado e a enxada, que é muito utilizada, né? Nas pequenas plantações é muito utilizada a enxada ou até mesmo o arado puxado por cavalo. É isso? Nas grandes plantações, o arado ele é puxado por máquinas, como a gente pode ver aqui, ó. O trator puxando o arado para revirar o solo. Temos também a adubação, né? Como a gente viu que adubar também é importante, arar, adubar e irrigar. O que é a adubação? Então, a quantidade de nutrientes do solo pode ser aumentada por meio da adubação. Essas técnicas proporcionam melhor desenvolvimento dos vegetais. Então, a técnica de adubação, ela proporciona melhor desenvolvimento dos vegetais, né? Os adubos podem ser químicos, ou seja, aquele produzido industrialmente, ou orgânicos, que são produzidos naturalmente. Por exemplo, muita gente pega restos de cascas de vegetais, né, de frutas, e coloca para transformar em adubo para colocar na planta, certo? Também é muito utilizado nesses adubos orgânicos, além de restos de vegetais, também fezes de animais, né? O esterco da vaca, por exemplo, é um adubo maravilhoso, como boi, cavalo, porco e o esterco da galinha também. É muito utilizado para fertilizar o solo, né? Então, essas são as técnicas de adubação,
certo? Na sua casa, as plantinhas da sua mamãe tem alguma horta atrás de casa? Como é que ela aduba a horta dela, o solo, para que a horta dela, né, dê bons vegetais? Então, mostre à mamãe que essas são técnicas maravilhosas que vão melhorar a qualidade do solo e, consequentemente, a qualidade da planta. Então, além de arar, de adubar, precisamos também irrigar o solo. O que é irrigar? Irrigar é o que a gente chama de aguar, colocar água. Não é isso? Então, aqui, ó, em muitos locais onde a quantidade de água presente no solo é insuficiente, ou seja, pouca, insuficiente quer dizer pouca água, né? O solo é seco, muitas vezes. Então, para o bom desenvolvimento dos vegetais, é necessário realizar a irrigação, ou seja, é preciso molhar o solo. Então, irrigar é molhar o solo. E para que serve a irrigação? Para o bom desenvolvimento dos vegetais. É para isso que a gente coloca água no solo, né? Agoa as plantas, agoa os vegetais, né? As lavouras. Essa técnica se chama irrigação, tá certo? Vamos para a próxima. Também o solo, além do plantio, construção de casa, instalação de torres de energia, né? O solo também é utilizado para a criação de animais. Não é isso? Então, aqui nós podemos observar, ó, diferentes tipos de animais. Então, o solo é muito importante para a criação de animais, pois é sobre ele que alguns animais são criados e também é ele que lhes fornece as plantas utilizadas em sua alimentação, né? Nós, seres humanos, também retiramos o nosso alimento do solo. É isso? Então, além da criação dos animais, né, o solo também é importante porque é no solo onde está o seu alimento, certo? Então, aqui nós temos, ó, uma criação, um pasto, né, onde os animais estão se alimentando diretamente do solo. E aqui nós temos outros animais também se alimentando com ração. E a ração veio de onde? Do solo. É isso? Então, além de criação de animais, construção de casa, etc., como nós vimos nos primeiros slides, né? No solo também se extrai riquezas, se extrai produtos, é isso que servem para impulsionar a nossa economia. É isso? Então vamos lá. Nós temos aqui a extração de materiais do solo. O ser humano utiliza materiais retirados do solo, né? É do subsolo para fabricar diversos produtos. Então, ele retira do solo e do subsolo, que é embaixo do solo, na camada mais abaixo. Então, aqui nós vemos aqui, né, a argila, que é muito utilizada para fazer diversos produtos, panelas, xícaras, telhas, né? Diversos produtos são feitos a partir da argila, que é o que a gente conhece como barro, certo? Então, o barro é retirado do solo, mas do subsolo também é retirado outros produtos, como os minérios, o petróleo, que a gente viu na foto, né, do segundo slide, aqueles poços de perfuração de petróleo. Aqui embaixo a gente tem, tá vendo, um poço de perfuração de petróleo, que também é retirado do solo. Para que isso? Para impulsionar a nossa economia. Então, se a gente prestar atenção, tudo na nossa vida vem do solo. Tudo que a gente come, né? O dinheiro que a gente conquista, né? Porque o dinheiro ele surge através de negociações comerciais.
certo? E para ter uma negociação comercial precisa ter um produto. E esse produto ele vem de onde? Do solo. O nosso alimento, a nossa roupa que a gente veste, né? Os nossos utensílios, nossos produtos, a nossa casa, os animais que a gente cria, as plantas, enfim. Solo é vida, né? Então, precisamos cuidar do solo, não é isso? Mas isso é assunto para outra aula. Então, aqui a gente viu, né? Como o ser humano utiliza o solo no dia a dia, em sua vida. Né? Então, como atividade, vocês irão responder as questões 1, 2, 3 e 4, ou seja, de 1 a 4, das páginas 58, 59 e 60 do livro didático de vocês. Tá bom, meus amores? Boa atividade para vocês e até a nossa próxima aula. Cheiro!